Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é dia 29 de setembro e a igreja celebra o dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, amigos de Jesus. O Evangelho de João está no capítulo 8, dos versículos de 19 ao 27. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia em que celebramos Marta, Maria e Lázaro, o Evangelho nos mostra um trecho da morte de Lázaro e a profissão de fé que Marta faz a Jesus, crendo na ressurreição. Mas por primeiro, Marta diz a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não morreria. Quantas vezes, como Marta, nós compreendemos a morte dos nossos entes queridos como sendo a ausência de Deus? Se estivesse estado aqui, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, meu tio, minha avó, meu amigo, não teria morrido. A morte não é a ausência de Deus e muito menos vontade de Deus. O nosso Deus é o Deus da vida e Ele não se contradiz jamais. Se Ele veio ao mundo para destruir a nossa morte, não pode Ele nos dar a morte. Ele nos chama à vida. Quando dizemos que a morte é consequência do pecado, estamos querendo dizer que a morte faz parte da nossa fragilidade. A nossa natureza humana, ela é frágil, sensível. Ela não resiste a duros impactos, a algumas enfermidades. E ainda que ela consiga se restabelecer, ser curada, o tempo um dia vai enfraquecê-la de tal forma que ela falece. Falecemos não pela vontade de Deus, mas pela fragilidade da nossa humanidade. Contudo, quando a morte toca o nosso corpo, o Criador abraça, por meio do Redentor, que é seu Filho Jesus, a nossa alma. Por isso Marta diz: Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. E o que Jesus pede ao Pai é que Ele não deixe perecer todos aqueles que nele creem. E o Pai o escuta. Por isso Jesus nos diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E o Senhor diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. E Marta diz: eu creio, Senhor. Mas o Senhor, Ele não é o Deus da vida que se manifestará na ressurreição da carne no último dia. O que chamamos de último dia é a volta de Jesus para este mundo. Porque quando aqui o Senhor voltar, os mortos vão ressuscitar. Aí sim haverá o que professamos ao rezarmos o credo. Creio na ressurreição da carne. A carne ressurgirá, não mais mortal, mas gloriosa. Uma carne que não morre mais. Porque Jó dizia: na minha própria carne eu verei a Deus. Contudo, Jesus diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que morre é o corpo. A alma permanece viva, junto de Deus, com Deus e em Deus, pois vivemos para Deus. Ele é o mar para o qual o rio de nossa vida corre. As almas permanecem vivas. Isso é o que chamamos de vida eterna. Mas no último dia, quando Jesus voltar, então a carne ressuscitará. Porque Jesus não prometeu a ressurreição somente para a alma, a ressurreição é para o homem. E o homem é esse composto de corpo e alma. Então, assim que a nossa carne morre, nossa alma permanece viva. Isso é o que chamamos de vida eterna. No céu ressuscitado, só Jesus e Maria. Mas ele vai voltar. Pois o que aconteceu com ele e o que aconteceu com a mãe, na sua gloriosa assunção, é o que acontecerá conosco quando Jesus aqui voltar. Nosso corpo ressuscitará, nossa alma se unirá de novo ao corpo e em nossa própria carne veremos a Deus, porque aí sim o homem estará ressuscitado, alma e corpo glorioso, junto ao Senhor por toda a eternidade. Esta é a fé da Igreja. E neste dia em que celebramos Marta, Maria e Lázaro, a pergunta que Jesus fez a Marta é a pergunta que ele faz a cada um de nós. Você crê nisto? E se, como Marta, nós respondermos hoje, sim, Senhor, eu creio, que afaste-se de você todas as doutrinas contrárias à ressurreição. Porque nós que cremos na ressurreição, não encontramos em nós espaço para falar de reencarnação e muito menos da morte como fim de tudo. Nós que cremos no Cristo, professamos a vida eterna e a ressurreição da carne. Que, como os amigos de Jesus, seja esta também a nossa fé. Pela intercessão de Marta, Maria e Lázaro, abençoe-vos Deus de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.